Bom dia. É dia, né? Eu estou trocando dia e tarde ultimamente. Meu nome é Guilherme Mota. Vocês podem me encontrar no Twitter, LinkedIn, Gmail, se tiver pergunta, dúvida. Guilherme Futebol Clube Mota. Não, estou brincando, é meu sobrenome, mas GFC Mota. E hoje eu vim aqui para falar para vocês não sobre testes como estamos indo, como o Bruno falou, mas garantia da qualidade. E foi muito bom que ele trocou, porque prova que a gente não sabe o que é teste, o que é garantia da qualidade, o que é quality assurance, e é um pouco disso que eu vim falar para vocês hoje. Eu vim aqui hoje como um ex-profissional da área de qualidade. Eu divergi e migrei para outras funções. Como o Elias falou, eu passei os últimos 2 anos trabalhando na Suécia como Agile Coach, gerente de desenvolvimento, e o meu objetivo aqui hoje não é cuspir no prato que eu comi. Não é falar mal da área de qualidade, nem dos profissionais de qualidade, mas tentar despertar em vocês a reflexão sobre alguns pontos que eu vejo como problema nos profissionais e no mercado da nossa área. Então vamos lá. Se funcionar. Feito. Na agenda, como essa palestra é curta, eu vou falar basicamente sobre 3 itens. A definição de garantia da qualidade, a definição de quality assurance, que tipo de profissional que desempenha esse papel, e algumas hipóteses de problemas baseados na minha experiência. Então, o que eu estou trazendo hoje para vocês é do contexto das empresas que eu trabalhei. Eu trabalho com TI desde 2005, passei por empresas como ThoughtWorks, dei consultoria na Nokia e em outras empresas grandes, com a parte de qualidade ou entrega de software ou desenvolvimento de software. Então, desculpem pelo texto dos slides, mas esse aqui eu vou ter que ler para vocês. Eu encontrei uma definição em inglês de Quality Assurance e eu traduzi para português para ler para vocês. O que é garantia da qualidade? É o acompanhamento sistemático e a avaliação dos diferentes aspectos de um projeto, serviço ou organização. Pode ser a nível de produto, projeto ou de uma empresa como um todo, para maximizar a probabilidade de que os padrões mínimos de qualidade sejam atingidos pelo processo de produção. O mínimo eu tentei botar um pouquinho maior para vocês lerem e para gravar na cabeça de vocês, porque muitas vezes eu vejo em eventos, palestras, livros, a gente precisa fazer isso para ter mais qualidade. A gente precisa automatizar porque vai ser melhor. Mas será que todas as aplicações precisam ter mais qualidade? Será que sempre é o certo a se fazer? Será que a gente às vezes não está gastando muito tempo ou muitos recursos? Vamos começar um produto hoje? Não, para começar a gente tem que ter continuous integration, a gente tem que ter build automatizado, a gente tem que ter teste automatizado, a gente tem que ter servidor na nuvem, a gente tem que criar nossa própria cloud para hospedar tudo isso e a coisa vai crescendo, essa bola de neve. Opa. Aqui só o original e destacando de novo o mínimo, que eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente pensar e refletir. Então, como eu pesquisei sobre o assunto, e eu trabalhei com isso grande parte da minha carreira, ao redor da garantia de qualidade, de testes, eu criei a minha definição de garantia da qualidade, que eu também vou ler para vocês, mais um monte de texto. Então, o que faz parte da garantia da qualidade? Analisar e avaliar sistematicamente os processos, como eu já falei, melhorar os processos que estão relacionados com a parte de qualidade em geral, todos aqueles processos que são relacionados à elaboração e avaliação dos requisitos, aqueles processos que estão relacionados à prevenção e identificação de defeitos, processo de execução de teste, tanto testes manuais como automatizados, processo de revisão de código, que aí alguns exemplos seria peer review, pair programming, vocês podem ter os processos de vocês, mensurar a qualidade e a quantidade de código, e aí tem diversas ferramentas que vocês podem analisar a complexidade ciclomática, e eu estou frisando ali quantidade de código, porque geralmente a gente adiciona código, a gente adiciona teste, mas quem é que deleta código nos seus projetos?
Ali os coordenadores e palestrantes e um cara lá no fundo. Então isso é muito incomum. Por que a gente não faz isso? Porque não é costume. É sempre o cliente quer mais, o produto precisa mais, a gente vai adicionando. E cada linha de código que a gente adiciona aumenta o risco de ter falhas no nosso software. Eu estava lendo alguém do LinkedIn que diz que garantia da qualidade é o processo de criar aplicações sem bugs. Eu nunca vi uma linguagem ou um framework que não tenha bugs. Então, para mim, essa é uma definição totalmente errada do que isso significa. Mas vamos lá. Também parte de todo esse processo assim como a gente tem arquitetura de sistemas, a gente precisa ter arquitetura de teste. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender quais sistemas que compõem a nossa arquitetura e como que a gente vai testar cada um deles, se é isoladamente, se depois a gente vai testar a integração entre eles, e que tipo de teste vai ser feito e aplicado em qual parte de qual sistema e por quê. Não simplesmente testar para ter mais qualidade, para ter mais teste, mas o propósito. Um aplicativo que nem o Spotify, por exemplo, se tocar a propaganda 2 vezes, qual o problema? Pouco importa. Não precisa investir muito para saber se a propaganda vai tocar uma vez só. No máximo, um usuário vai ficar incomodado, mas se ele estiver incomodado, ele paga, que é melhor para a empresa. Também fazer um planejamento das execuções de teste e quais tipos de teste. Teste manual, automatizado, exploratório, e como que isso está associado à arquitetura de testes. Né? Aí o próximo ponto, sobre monitoramento. Entender todas as métricas que são relevantes à qualidade do software em si, do produto, e de desenvolvimento. Alguns exemplos podem ser o número de testes que falham nas minhas execuções, se eu tenho testes automatizados que são frágeis, que falham uma vez sim, uma vez não na minha build, entender se isso está me gerando mais trabalho do que agregando valor. E eu também coloquei ali como um bônus métricas de negócio e de infraestrutura. Por exemplo, se eu estou monitorando a minha aplicação e eu estou vendo que o servidor está sobrecarregado. Se a minha aplicação é distribuída, eu posso, com a nuvem, se eventualmente eu estiver usando a nuvem, instanciar um novo servidor e distribuir a carga e poder atender os meus recursos. Falando de negócios, se eu sou uma plataforma e-commerce, por exemplo, eu ter métricas de como eu estou vendendo, se está indo bem ou se está indo mal. Então, tudo isso, para mim, está relacionado. Processos de gerência de configuração, gerência de mudança, entrega de software, aí entra desde como que o código está sendo versionado, se com Git, se com SVN, processo de mudança, eu quero dizer se tem alguma coisa que determina as modificações e alterações que tu faz no teu sistema. Entrega de software, desde CI, pipelines, deployment e tudo que está relacionado a continuous delivery. Mas todos os processos de inovação, de mudar esse processo. Porque cada contexto de vocês é completamente diferente e tem necessidades diferentes. E a lista segue. Esses são os principais que eu queria elencar e falar para vocês. Então, para mim, se eu tiver que resumir em menos palavras, o processo de garantia de qualidade ou de quality assurance é conseguir atingir a confiança adequada daquele produto ou daquele sistema. Não é mais, necessariamente. Não é ser sem bugs. Mas é para um sistema ter a qualidade que tu precisa ter. Tu conseguir confiar naquele sistema para aquele propósito, para aquele valor que ele está gerando. Que burro, escreveu confiança com Q. Não, é que eu quis dividir ali o Quality Assurance em QA e eu achei que ficou legal, confiança. Bom, então eu defini o que é qualidade, garantia da qualidade, Quality Assurance. Esse era o primeiro momento da nossa palestra. Se ficar dúvida, se alguém discordar, por favor, falem comigo depois. Eu vou ficar aqui todos os dias do evento e vou ter bastante tempo para conversar com quem quiser. Então, vamos falar um pouco de quem faz garantia da qualidade. Quando eu comecei a minha carreira de teste, eu comecei fazendo teste manual, escrevendo casos de teste, planos de teste e fazendo execução manual de teste mesmo. E antes disso, eu tinha trabalhado como desenvolvedor e antes disso eu tinha trabalhado como analista de infraestrutura, de suporte e de sistemas. E eu acho que muita gente começa na área de teste assim, tendo interesse em clicar, em explorar a aplicação, em quebrar a aplicação, e isso vai começando a te abrir portas, te abrir horizontes para aprender coisas novas. Então, o profissional começa a procurar outras coisas para aprender. Isso aqui também
Eu copiei do Google, mas mapeei exatamente como que eu comecei a trabalhar na parte de testes. Eu comecei a ficar entediado com a parte manual, com a parte de documentação, de execução manual, e comecei a me interessar por testes automatizados. Então, eu comecei a trabalhar com uma ferramenta da Mercury, que era o Quick Test Pro, que hoje é da HP, nem existe mais a Mercury, eu acho. E comecei a aprender sobre Selenium e outras ferramentas privadas e pagas. Provavelmente vocês não estão conseguindo ler nos slides, mas ali tem, em open source, tem o Selenium citado e 3 sugestões de como você pode aprender sobre Selenium. Procurar por materiais na internet, tem vários blogs e fontes para aprender, comprar e ler livros, e o meu modo predileto, que é baixar e fazer na mão. Quebrar a cabeça, procurar outras pessoas que entendem, que sabem, mas colocar na prática para depois trazer para projetos e empresas reais. Mas não para por aí. Eu acredito que um profissional de teste ou que um profissional de garantia da qualidade, ele tem muitos outros galhos nessa árvore de conhecimento que permitem que ele se expanda, ou que ele cresça, que ele aprenda coisas novas. Aqui eu só dei alguns exemplos, como, por exemplo, testes não funcionais. O Cristiano Caetano estava mencionando. Necessidade dos profissionais de se especializarem em testes de segurança, testes de performance, testes de usabilidade. Mas não só isso, eu acho que vai além ainda. Eu acho que um bom profissional de teste ele tem que entender sobre o domínio de negócio, ele tem que entender sobre negócio, ele tem que entender sobre valor, ele tem que ter soft skills. O cara não pode chegar para um desenvolvedor e dizer, cara, esse bug aqui na UI é muito importante, eu quero que tu resolva agora. Não faz o menor sentido, senão agrega valor para aquele produto, para aquele serviço. Eu acho que uma coisa que falta para mim, eu sou graduado em sistemas de informação e tem muitas coisas na faculdade que eu achei que eu nunca ia precisar da área de ciência da computação e de engenharia da computação e que às vezes me faz falta. A gente não tem um background tão científico como talvez a gente devesse ter. E aí eu citei ali redes e infraestrutura, mas tem sistemas operacionais, tem algoritmos, tem uma série de itens que essa árvore cresce. Eu só citei alguns. E aí, lendo sobre esse assunto, eu encontrei um artigo, que até é um pouco antigo, mas eu acho que ainda tem relevância para a nossa área, que os 5 principais vilões de causar problemas nos nossos produtos, nos nossos softwares são, número 1, falta de entendimento de negócio, de domínio de negócio. Que aí eu coloquei ali como business no meu rascunho. Número 2, falta de entendimento das tecnologias. Número 3, falta de tempo, gerenciamento de tempo. Acaba o projeto e aí todo mundo tem que sair correndo que nem louco para testar o que der, e o que der deu, porque o lançamento é no dia tal e a gente tem que lançar. Número 4, falta de fundamentação teórica, científica, que a gente às vezes não tem, ou que eu não tenho. E número 5, aquisição de software. As empresas tomam decisões de adquirir um sistema em Flex lá, e aí sobra para os caras para testar com Selenium mesmo, que é o que a galera sabe, e Selenium nem suporta Flex, mas tem que testar com Flex e Selenium, porque é isso aí. Mas aí, que tipo de profissional é capaz de crescer em todas essas áreas e se desenvolver e tem experiência em todas essas áreas? Na minha cabeça, isso deixa de ser uma carreira em teste. Vocês são profissionais de tecnologia. Muitas dessas competências, e algumas outras que eu não coloquei no slide, mas que eu acredito que fazem parte dessa árvore, é o que precisa ter um CTO, um Chief Technology Officer, que é uma posição de gestão, de liderança, na parte de entrega de software e de desenvolvimento de software. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser generalista e que todo mundo tem que saber tudo de tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a área de qualidade ela permeia muitas outras áreas e muitas outras áreas de conhecimento. Se eu estou falando de quem faz isso, é bom falar um pouco de salário. Eu trouxe a realidade dos Estados Unidos, dados que eu peguei ontem, que também não deve dar para ler, mas eu vou falar para vocês. E a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês trabalham com garantia da qualidade, escrevam só QA
Porque o salário, a linha amarela, é bem maior do que quem escreve por extenso. Vocês vão ganhar $13.000 por ano a mais de salário, mais ou menos, que é uma boa grana. Não, é brincadeira. Eu coloquei os papéis que eu achei que eram mais relacionados à prática inicial daquela minha árvore de testes manuais, em cima. Em cima não, porque está ordenado por valor de salário. Um pouco de cuidado também é que quando tem ali QA, o Quality Assurance, não necessariamente é de tecnologia, mas eu trouxe para exemplificar. E, casualmente, os que têm relacionado à automação ou DevOps são salários maiores, a demanda é maior e, realmente, como o Cristiano falou, a gente não tem esses profissionais disponíveis no mercado, a demanda é muito grande. Por que eu coloquei o CTO ali embaixo com um salário muito maior? Porque talvez isso seja uma motivação para alguém começar a pensar nisso. E se eu conseguir influenciar uma ou duas pessoas com essa palestra, eu já vou ficar muito feliz, já vai ser um grande resultado para mim. Esse gráfico também do Indeed.com é só mostrando a tendência do salário de 2012, de julho, até abril de 2014. O laranja é o CTO, que a gente tem ali, e a linha roxa e a azul é os que envolvem automação, ou, no caso de DevOps, também a parte de conhecimento de infraestrutura. Vocês podem observar que tem uma distância grande entre os profissionais que têm um conhecimento mais relacionado a outras áreas, não necessariamente desenvolvimento. Bom, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de como eu comecei na área de teste. Na área de teste, eu comecei pensando em certificações, porque na minha cabeça, no início, quase 10 anos atrás, eu tinha que ser um profissional certificado para ser bom e conseguir ter vagas nas empresas que eu queria trabalhar. Hoje, olhando para trás, tem referências como, por exemplo, The Art of Software Testing. Alguém aqui leu? Acho que só um. Mas isso, a primeira versão desse livro, que é bem famoso, as pessoas falam sobre, tem 36 anos. Será que os problemas que esse cara queria resolver 36 anos atrás são os mesmos de hoje, em desenvolvimento de software? Eu não estou dizendo que é. Eu estou colocando uma pergunta no ar para vocês pensarem sobre isso. Desse livro vem os casos de teste. De novo, eu não estou dizendo que o caso de teste é ruim. Não é isso. Mas eu não tenho certeza que o problema que os casos de teste vieram para resolver é o mesmo de 36 anos atrás. Tem um padrão, que é a ISO 9001, que tem vários elementos sobre garantia da qualidade, que a última atualização é de 2008. 2008 fazem 7 anos, e a última atualização foi pequena. 2008 foi quando, para vocês terem noção, foi quando lançou o primeiro iPhone, foi 2007 ali, 2008. Quanto que o iPhone já mudou? Quanto que o nosso mercado já mudou? Será que é igual? Será que teste software mudou menos? Por que mudou menos? Será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar mais? Para inovar mais? Eu acredito que sim. E é por isso que uma das motivações dessa palestra é para fazer vocês pensarem sobre isso. Vai ser lançado também uma nova versão dessa ISO nesse ano, e basicamente o grande diferencial é que eles vão unir os objetivos de qualidade ou de garantia da qualidade com os objetivos de negócio. Antigamente tinha objetivos de qualidade e objetivos de negócio, e agora eles querem fazer objetivos da organização, independente de ser de qualidade ou de negócio, que faz todo sentido. Por que ter coisas diferentes na empresa? Separar os objetivos de qualidade de objetivos de negócio. Tudo deveria ser orientado ao negócio. Sem negócio não tem empresa. Tem outro padrão, que é o IEE 829, que foi a primeira versão criada em 1983, ou seja, tem 32 anos, é um pouco mais velho que eu, e a última atualização foi em 2008. E aí eu achei um comentário sobre o padrão bem legal, que tem 132 páginas de extensão, de tamanho, e não é fácil de ser compreendido. E aí eu peguei alguns exemplos de o que tem nesse padrão. Tem plano de teste mestre, tem níveis de teste, tem níveis dos planos de teste,
Relatórios de anomalias. Talvez a gente não use essas coisas hoje, mas eu ainda tive experiências com essas coisas em empresas, não sei, 6, 7 anos atrás, não sei se hoje ainda existe. Mas é uma coisa para a gente refletir. Será que os mesmos problemas ainda estão presentes? Eu peguei a NASA como referência, eles têm um padrão que eles definem que o trabalho crítico, desculpa por estar em inglês aqui a referência, mas é o original. Isso aqui é de fevereiro de 2014, a última atualização. O trabalho crítico é aquele que, quando executado de forma incorreta, quando viola os requisitos, pode resultar na morte de um indivíduo ou na perda de um recurso que seja avaliado em $2 milhões ou mais. Eu não quero entrar no mérito se a vida de uma pessoa vale $2 milhões ou mais. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com esse slide é que, às vezes, nos nossos projetos, a gente não tem uma definição de o que é crítico, o que não é crítico, o que impacta o nosso software, o que afeta os nossos produtos e os nossos serviços e o que não afeta. E isso é muito importante. Para aquele negócio de sair automatizando tudo, a gente precisa de mais automação, sem saber o que a gente está automatizando e quanto a gente está investindo, em termos de tempo, em termos de pessoas. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, eu queria trazer algumas perguntas para vocês pensarem. Qual é a maturidade do nosso mercado? O Cristiano Caetano estava dando a opinião que agora o nosso mercado está muito mais maduro. E com certeza está tendo uma evolução. Mas será que a gente está evoluindo tanto quanto o iPhone? Qual que é o papel dos nossos profissionais de qualidade ou que desempenham garantia da qualidade? É bem definido? Se eu abrir uma vaga de QA aqui, vocês sabem o que é? O que é para fazer? Eu acho que não. Eu acho que cada empresa tem a sua própria interpretação, o seu próprio contexto e vai ser diferente. As responsabilidades são claras? Eu acho que não. O propósito dessa função é claro? Muitas vezes eu acho que não. Os conhecimentos que os profissionais têm são adequados? Às vezes sim, às vezes não. Vocês podem discordar de tudo isso, tá? Mas tudo isso que eu estou falando é a minha experiência. Não tenho dados para comprovar, eu não sou cientista, nem professor, nem PhD, mas é os projetos e empresas que eu passei. Credibilidade. E aí, ontem eu estava falando com o Camilo Ribeiro, que tem uma palestra similar, num TDC alguns anos atrás, e peguei algumas figuras dele, e essa aqui eu achei legal, que faz um curso de computação e não aprende a programar. Então vai trabalhar como QA. Que muitas vezes as pessoas acham que é isso QA. Com certeza está mudando. Mas eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Remuneração. QA é teste. Vale menos. Porque depois de ser QA ele vai virar desenvolvedor, e depois de ser desenvolvedor ele vai virar gerente de projeto, e depois ele vai virar consultor, professor de curso, sei lá. Talvez eu não seja um testador hoje também por uma questão de carreira e de remuneração. Eu trabalho com processo e metodologia, que é o meu foco, entregar software, que também está relacionado com qualidade de software. Plano de carreira. Eu passei exatamente por essa escadinha que está aqui, que eu também roubei do Camilo. O cara começa com suporte técnico, aí ele evolui para tester, tá? Eu fui desenvolvedor antes, depois vira desenvolvedor, depois vira arquiteto, analista de negócio, e depois vira gerente de projeto. A gente ainda tem isso intrínseco nos valores das nossas empresas e nos valores da nossa sociedade. Será que isso está certo? Será que deveria sim? Será que não tem espaço para o cara ser focado em testes de segurança? Será que ele está tendo o reconhecimento que ele deveria ter para existir esses profissionais, para essas vagas? E qual o resultado? Eu não tenho tempo aqui para dar respostas para vocês, mas se alguém quiser debater, falar por e-mail, por Twitter, pessoalmente, eu vou adorar falar um pouco das minhas respostas ou das minhas opiniões. Esse cara aqui é foda. Esse cara é muito bom. Eu estava procurando por imagens relacionadas a chefe manda, porque a gente tem muito essa coisa de seguir. O Mota falou que o que é legal é automatizar teste, então eu preciso, segunda-feira eu vou ir na minha empresa e vou automatizar teste.
Eu quero dizer que quem manda é vocês. Vocês precisam aprender, vocês precisam obter conhecimentos, vocês precisam entender sobre os padrões, sobre os processos, sobre as metodologias, mas mais importante do que isso, vocês têm que entender o contexto das organizações de vocês. Os contextos de vocês dentro das empresas e tomar as decisões de vocês. Hoje a gente vive num momento de crise. Estragou o meu slide. Era preto e branco, dava para ver bem melhor. Mas um recado que eu queria incentivar vocês é que nos momentos de crise é onde surge mais oportunidade para a gente criar. Então, criem. O próximo palestrante, Lucas Medina, que trabalha na Totrox, vai falar um pouco sobre Tech Radar, eu acho. Que a Totrox tem um muito bom, que coloca tecnologias em quadrantes diferentes e dá sugestões para as empresas adotarem tecnologias ou utilizarem tecnologias ou não. E aqui eu estou trazendo esse Tech Radar para vocês. Ele tem 2 quadrantes, um de adoção e outro de aguardar, de esperar. A bolinha vermelha representa, segurem um pouco esse ímpeto de vocês de seguir exatamente o que os outros dizem, de ler um framework e seguir passo a passo exatamente como é. Na adoção, a bolinha verde é pensem em vocês mesmos. Aprendam, sigam e inovem, evoluam. Façam o que agrega mais valor para vocês no contexto de vocês. E é isso.